Como ter uma vida cristã mais profunda? Ficou curioso? Aqui é com Cristóvão Nganala que você está falando. Peço para que se inscreva no canal, compartilhe no final do vídeo, deixando o seu like para nos apoiar. Bora para o vídeo. Mas primeiro, para podermos entender exatamente esses fatos, vamos olhar para o que Jesus Cristo disse aos seus discípulos, usando a parábola do semeador. Vamos ver o Marcos, capítulo 4, seu versículo 17, que diz o seguinte: mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Amém? Amados, realmente a parábola do bom semeador nos dá várias razões pelas quais algumas das sementes não podem crescer. Algumas sementes não podem crescer porque caíram em solo rochoso. Jesus Cristo explicou que estes são aqueles que recebem a palavra de Deus com alegria e acreditam por um tempo, mas no momento do teste eles caem porque não têm raízes. E todo cristão certamente terá seu tempo de ser testado. Se você não estiver fixado ou firmado na fé, no momento do teste você irá cair. Por experiência, eu tenho observado que muitos cristãos não têm raízes profundas. Por isso, eles não conseguem ter conhecimento de Deus. Eles não podem sequer explicar por que agem da maneira como agem. Eles não sabem por que pertencem a determinada igreja. E alguns cristãos, eles nem sabem por que falam em línguas. Eles nem sequer sabem por que dão ofertas, assim como os dízimos. E quando enfrentam alguma crítica, ficam confusos e não sabem se defender. Não tendo uma experiência pessoal com Deus, essas pessoas são aquelas que nunca poderão dizer: Deus falou comigo. Elas não têm convicções próprias. Um amigo meu muito próximo, que me levou para o Senhor, que junto comigo cresceu, passou a ser membro de uma seita. Eu, porém, não segui nem quis participar com ele daquela seita, porque tinha as minhas próprias convicções, as quais eram profundas. Eu sei por que estou servindo ao Senhor. E por isso, meu pai, minha mãe e minha namorada, se eu tivesse, ou amigo mais próximo, pode mudar a minha mente e as minhas decisões em Cristo. Muitos cristãos que não estão enraizados na sã doutrina bíblica podem ser facilmente persuadidos e seguir fábulas. Alguns crentes nascidos de novo caem porque não sabem a diferença entre o verdadeiro evangelho e as crenças de seita. E é por isso que todo cristão vazio é o alvo do inimigo. O diabo vai tentar enchê-lo com tendências malignas por causa do vazio interior. Então, neste vídeo eu quero te dar alguns conselhos, algumas coisas que podem fazer você ser um cristão maduro, ser um cristão profundo. A primeira coisa que eu vou te dar é para que você seja cheio da plenitude de Deus. Mas para simplesmente não ser as minhas palavras, veja o que o apóstolo Paulo disse aos Efésios capítulo 3, versículo 19. Que diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Essa é a primeira coisa que você precisa ter para que você venha a ser um cristão mais profundo. E quando você se enche com o amor de Cristo e com toda a plenitude de Deus, o adversário não terá poder contra a sua vida. E a segunda coisa que eu quero te dar para que você seja cheio ao ponto de você ser um cristão profundo é para que você seja um crente cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. O apóstolo Paulo vai nos dizer que e não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que seria ser cheio do Espírito Santo? O que seria não se embriagar com vinho? Mas esse tema de não se embriagar com vinho, eu posso deixar para a próxima.
Mas quando o apóstolo Paulo nos ensina para sermos cheios do Espírito, é que na verdade ele sabe que sempre uma pessoa cheia do Espírito Santo, essa pessoa sempre terá vontade de orar, essa pessoa sempre terá vontade de praticar o amor com o próximo, essa pessoa terá vontade de sempre estar próximo de Deus. Mas aquela pessoa que não estiver cheia do Espírito Santo, na verdade o Satanás irá cooperar na vida desta pessoa. E a terceira coisa que eu quero aqui vos dar é para que você seja cheio de alegria. É um crente que, na verdade, um crente que não tem a vida profunda, é um crente abatido, um crente que está sempre cansado, um crente que sempre está chorando, um crente que sempre está triste. E quando você se encontra na tristeza, aí é mais uma porta para que o Satanás aproveite-te. É por isso o apóstolo Paulo, quando falava a Timóteo, segunda epístola, capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer que, lembrando de todas as tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu possa transbordar de alegria. Apesar da lágrima do Timóteo, o apóstolo Paulo adquiria alegria, ele adquiria felicidade. Por quê? Porque se ele na verdade também estivesse, na verdade na tristeza, os dois seriam abatidos. Era necessário com que o apóstolo Paulo se alegrasse, ao ponto de conseguir alegrar também o Timóteo, estando também abatido. Então a outra coisa que você tem que ter é para que você seja cheio de alegria. E a alegria que se difere não é daqui da terra, é a alegria que vem do alto. E a outra coisa que você precisa ter é para que você seja cheio do conhecimento da vontade de Deus. Com o conhecimento da vontade de Deus, você irá ser um cristão profundo. Não haverá nada que de qualquer forma irá te abalar. Vejamos o que disse o apóstolo Paulo aos Colossenses capítulo versículo 9. Ele vai dizer o seguinte: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir para que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Quando você, na verdade, se torna um crente cheio do conhecimento e da vontade de Deus, na verdade você irá ser um cristão profundo. Você terá uma vida cristã mais profunda, porque na verdade no conhecimento de Deus é que você irá perceber que Ele tem o melhor para ti. É no conhecimento de Deus em que você na verdade será um cristão forte. Quando as coisas do mundo te abalam, você irá entender que o céu tem melhor para ti. Porque quando você é um crente que transborda do conhecimento da vontade de Deus, você irá perceber que na verdade o céu tem coisas melhores para nós. Você vai entender que na verdade quais são os propósitos de Deus para com a sua vida. Então a outra coisa que você precisa ter é para que você seja um cristão cheio do conhecimento da vontade de Deus, ao ponto de você ser um cristão profundo. E a outra que muitos cristãos se esquecem, na verdade, é a fé. A coisa mais importante que nós precisamos ter é, na verdade, sermos cheios da fé. Porque é na base da fé que iremos abalar montanhas. É na base da fé que iremos suportar tanta tribulação nesta vida. E vejamos o que o apóstolo, a Bíblia Sagrada nos ensina lá no Atos capítulo 6, versículo de número 5. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que aparecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio da fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. É na base da fé que os nossos antepassados, na verdade, tiveram testemunhos. E nós também, se levarmos a fé, implorarmos com que a fé, orarmos para que a fé esteja e cresça dentro de nós, realmente nós seremos cristãos profundos. Não iremos aceitar que uma pequena coisa nos abale. E amém? Eu quero acreditar com que na base deste vídeo você está aprendendo alguma coisa. E a sexta coisa e outra coisa que nós precisamos de ver é para que você seja um crente cheio do conhecimento. Um crente cheio do conhecimento irá saber como caminhar. E quando você venha ter conhecimento de como caminhar, você vai se tornar um cristão profundo. E a tua vida será mais profunda em Cristo Jesus. Vamos ver Romanos capítulo 15, versículo 14. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: e estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de conhecimento, aptos para vos admoestar-vos
uns aos outros. É na base do conhecimento em que você vai levantar o irmão caído. É na base do conhecimento de Deus em que você vai, na verdade, alcançar almas para Cristo. É na base do conhecimento de Cristo em que você, na verdade, irá viver intensamente para a glória de Deus Pai. Então, essas são algumas coisas que podem ajudar você a ser um cristão, na verdade, com uma vida profunda para a glória do nosso Cristo Jesus. Eu sou Cristóvão Ganal. Eu gostaria que você deixasse o teu comentário aqui, se de alguma forma vocês têm aprendido alguma coisa neste vídeo. E por último, na verdade, quando o apóstolo Paulo ensina sobre o Estevão era um jovem que estava lá, que servia ao Senhor, e era um jovem de fé. Estevão era um jovem cheio de algo positivo, e ele era cheio de fé e do Espírito Santo. É por isso que ele acabou se tornando um grande evangelista. Será que você está enchendo o seu espírito? Enche o seu espírito com a palavra de Deus, com fé, com a boa música cristã. Preencha o seu tempo com as atividades da igreja. Se você não preenche a sua vida com essas coisas boas, algo mais irá enchê-lo. Afaste o vazio da sua espiritualidade. Enche o seu coração com as coisas boas. Esta é uma chave fundamental para você se tornar um cristão forte. Se você não estiver cheio de boas coisas, você vai começar a ser preenchido com coisas negativas. Existem várias coisas, mas com as quais você pode ser preenchido. Dê mais valor a isso. A natureza abomina o vácuo. Se você não estiver preenchido com coisas boas, certamente se encherá e com as coisas más, a respeito das quais a Bíblia nos adverte. Eu quero que fique na paz do Senhor e seja um cristão forte e suficientemente forte para a glória do Senhor e não seja abalado pelo espírito do inimigo. Em nome de Jesus, eu sou Cristóvão Ganal. Valeu!